A comemoração dos 40 anos do André Luiz me leva a mergulhar no passado e me induz necessariamente a profundas reflexões sobre minha vida, as provas dessa reencarnação, o reconhecimento de muitos erros e alguns acertos, estes não por vaidade, mas apenas para pontuar minha autoavaliação. Se alguém me pedisse para escolher um emblema, sem dúvida seria a carteirinha de associado da nossa casa espírita. Seria essa a imagem que eu escolheria para a capa de um livro que eu escrevesse a esse respeito. Seria um símbolo a representar uma luta, a proclamação de profundas convicções que não mudaram, ao contrário, se solidificaram com o passar dos anos, desde minha adolescência até o ingresso na faixa etária classificada como velhice e dos idosos. Uma coisa é certa, sinto-me contente comigo mesmo por ter mantido minha fé no Espiritismo, religião que me impediu de novas quedas no plano espiritual, que me deu oportunidades de educar-me para a autoevolução, para a conquista da empatia, virtude que eu considero passo fundamental para o crescimento espiritual. Eu devo muito à religião dos espíritos. Estes 40 anos me conduzem no túnel do tempo, aos meus cerca de 60 anos de espiritismo, que se mesclam e se confundem com a história do espiritismo em Agudos. Por isso, eu gostaria de começar fazendo uma retrospectiva do movimento espírita em Agudos. Em geral, nós somos religiosos relutantes. Talvez a maior parte dos espíritas só tenham aderido à religião depois de passarem por provas difíceis e transformadoras. Isso aconteceu com meu avô, comigo e com muita gente. Até com Allan Kardec, o seu codificador. Ele chegou a dizer: a pessoa que estudar a fundo as ciências rirá dos ignorantes. Não mais crerá em fantasmas ou almas do outro mundo. Era assim que o professor Hippolyte Léon Denis Rivière, membro de 9 sociedades científicas e autor de cerca de 20 livros sobre pedagogia na França do século XIX, resumia seu ceticismo. Intelectual respeitado, ele vivia em um universo no qual a ciência estava em ebulição, em meio a discussões sobre eletromagnetismo, motor a vapor e lâmpada incandescente. Apesar disso, tornou-se o criador da doutrina espírita, tal qual ela está sistematizada hoje, que crê, entre outras coisas, na reencarnação e na comunicação entre vivos e mortos. O meu avô foi um dos pioneiros. Eu sou espírita por profunda convicção, não por herança educacional, tradicional ou familiar. É verdade que minha crença tem origem na família. Meu avô e minha avó eram espíritas atuantes. José Alves Lima teve um passado de lutas. Nem sempre foi religioso, embora trabalhador, e viveu o machismo esperado dos homens de sua época. Até que um dia algo aconteceu e mudou o seu enfoque da vida. Por isso se tornou espírita. O meu pai contava o episódio que gerou a conversão e que eu gostaria de reproduzir aqui. A história de uma conversão. Voltava ele a cavalo da cidade, onde fora comprar utilidades e mantimentos, como sempre fazia, em direção à fazenda onde trabalhava. Seguia, já à noite, por uma trilha estreita, na marcha normal do seu fiel cavalo. Provavelmente nesse dia tenha se demorado mais do que nas vezes anteriores, talvez conversando com amigos.
Eis que num certo momento ele ouve ruídos de passos de alguém vindo na área à sua frente, do interior do mato em direção à trilha por onde seguia. O cavalo relinchou, estranhando. "Quem vem lá?" perguntou meu avô sem obter resposta. E o som dos passos pisando folhas continuava em sua direção. "Quem vem lá?" perguntou de novo, aguçando a sua vista para vislumbrar alguma pessoa. "Quem vem lá? Fala, senão eu atiro." E sacou de sua garrucha, preparando-se para reagir a algum ataque ou agressão. Não obteve resposta e ele ainda ofereceu uma alternativa. "Pela última vez, fala, senão eu atiro." Homem acostumado aos riscos das estradas, forjado nas intempéries e nas cruezas da vida, aceitava até lutas corporais se necessário. Diziam que, sem ser violento, era bom de briga. Ele atiraria mesmo. Mas o vulto de um homem que parecia nada temer apareceu na trilha mal iluminada pela lua e assustou pela aparência. Sem deixar claras as suas intenções, aproximou-se na frente do cavalo, segurou-lhe as rédeas enquanto o animal refugava e tentava empinar-se. Mas a assustadora figura de um homem resoluto não o largou. Diante disso, José Alves atirou. Ao estrondo da garrucha, a fumaça do tiro juntou-se a uma outra que envolveu a todos, ele próprio, o vulto e cavalo. E Zé Alves não viu mais nada. Seu corpo se enrijeceu. Sem conseguir mover-se, não podia comandar o seu animal e esse seguiu em frente pelo caminho que conhecia de cor, tantas vezes por ali passara. E assim, provavelmente assustado e sem comando, chegou à casa onde meu avô morava. Minha avó, Guiomar, o esperava e já estranhava o seu atraso. Será que ele ficara mais tempo na cidade, conversando ou bebendo com os amigos? Várias vezes olhou em direção à trilha para ver se ele chegava. Ficou um pouco apreensiva porque teve a impressão de ter visto um vulto ao longe. Parecia um homem que se movimentava nas imediações em direção à trilha sempre usada por José Alves. Guiomar estranhou isso e a demora do companheiro. De repente, ela escuta o relinchar do cavalo como que avisando da sua chegada. Ele chegou até a porta e parou. Zé Alves estava rígido na cela. Guiomar percebeu que havia algo errado. Teve dificuldade em ampará-lo para apear. Quase que arrastou-o para dentro de casa. Notou que ele estava com o corpo frio. Acomodou-o próximo ao borralho do fogão a lenha. Colocou seus pés mais próximos do fogo, das achas em brasa. Zé Alves procurou o calor do fogo com os pés e praticamente os enfiou por baixo da chapa quente. O que teria acontecido? Pensava Guiomar. Levou-o ao quarto para que descansasse, mas ele não lhe respondia aos apelos de explicar o que havia acontecido. Ficou praticamente assim por vários dias. Quando começou a se recuperar, foi contando a aventura em partes. Mas ele teria afirmado ao fim da experiência algo como: minha vida nunca mais será a mesma. O que aconteceu foi um aviso. Tudo mudou. E mudou mesmo. Acho que foi algo parecido, guardadas as devidas proporções, com o que aconteceu a Paulo de Tarso, a caminho de Damasco. A espiritualidade superior deve ter simbolizado a pergunta: José, José, esqueceu o que havíamos combinado? Talvez ele houvesse esquecido mesmo. Educado pela vida dura do sertão, a ser homem forte e destemido, com coragem de enfrentar qualquer desafio, mesmo que significassem lutas corporais. Era um homem fisicamente forte,
mas se fragilizou com o acontecimento que realmente o fez mudar a forma de encarar a vida e o modo de viver. Conheceu melhor o espiritismo e passou a praticá-lo, auxiliado por sua esposa, que era médium de muitos recursos. Embora sem pretensões intelectuais, meu avô fundou o movimento kardecista em Agudos, iniciando obras sociais como o albergue noturno, que recolhia andarilhos para lhes oferecer banho, repouso e refeição. E além disso, como dono de uma carpintaria, oferecia caixões para as famílias sem recursos sepultarem gratuitamente os seus mortos. Não havia um lugar específico para as reuniões mediúnicas ainda. As sessões espíritas eram feitas na casa de alguém, de algum médium que cedia suas instalações. O caso era o senhor Francisco Adriano. Minha avó, Guiomar Alves Maia, era quem presidia os encontros. Tempos depois foi fundado o Centro Espírita Luz, Amor e Caridade, presidido pelo senhor José Inácio Ferreira, que assumiu o comando do movimento. Deu continuidade aos trabalhos do albergue noturno e outras obras de caridade, adotando o princípio básico do Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Ou seja, só a prática do amor nos fornecerá a redenção. Mesmo depois de desencarnado, meu avô acompanhava o movimento e em suas manifestações mediúnicas falava muito sobre o perdão e sobre a caridade. Meu pai e um pequeno milagre de Santa Teresinha. Meu pai era devoto de Santa Teresinha. Quando ele era jovem, ele apresentava vários sinais e vestígios de mediunidade que começaram a manifestar-se. Mas ele não estava muito seguro disso. Comparecia ao centro, mais por confiar em sua mãe e para ali ser levado por ela. As primeiras manifestações de mediunidade. Certo dia, durante um desses trabalhos, sentiu que uma reação intensa, mas suave, apoderou-se dele. Com esforço, talvez até com um pouco de medo, conseguiu dominar a situação e aparentemente nada aconteceu. Terminada a reunião, retirou-se silencioso, sem nada dizer a ninguém, por julgar que aquilo não passava de uma forte sensação e também por não estar muito certo do que ocorrera. O jovem Álvaro voltou à reunião numa quinta-feira santa. Receoso, como todo principiante, sentou-se lá atrás, nas últimas correntes. Mal a presidente abriu o trabalho, sentiu que um poder estranho o dominava. Dessa vez, porém, não conseguiu reagir ou controlar a situação. Como que perdeu os sentidos por alguns minutos. Quando voltou a si, surpreendeu-se ao ver em sua frente, fazendo-lhe um passe espiritual, a irmã presidente, a sua progenitora. Será que foi a primeira manifestação de Santa Teresinha? Por ter ficado inconsciente, findos os trabalhos, procurou saber o que havia sucedido. Então explicaram que ele havia sido mediunizado, isto é, recebera um espírito em comunicação. E esse espírito afirmara tratar-se de Santa Teresinha, chamada a do Menino Jesus. Surpresa geral. Como um jovem inexperiente iria receber justamente um espírito de tal nível de elevação? A irmã presidente, não sendo médium vidente e muito prudente, ficou em dúvida e foi logo dizendo: não creio ser a santa que aqui se comunicou. Mas alguns circunstantes diziam que, diante do teor da mensagem, pelas palavras deixadas e pelos conselhos dados, parecia realmente tratar-se da Santa das Rosas. Mas, prudente, como convém a um dirigente espírita, ela ainda ponderou.
Só se houvesse um testemunho, uma prova incontestável, poderemos estar diante de uma ilusão ou mero engano. Como provar o tal do testemunho? Na noite de sábado de Aleluia, houve novamente reunião, onde pela terceira vez o médium incipiente participou. A mesma emoção e sensação dele se apoderou, e ele ficou novamente inconsciente do que fazia. Isso durou poucos minutos. Depois voltou ao seu estado normal. Como sempre fazia, a presidente encerrou os trabalhos, fazendo fervorosamente as orações habituais de agradecimento a Deus e aos bons espíritos assistentes. Pétalas de rosa na mesa. Quando a presidente depositou seu olhar sobre a mesa dos trabalhos, saindo da concentração com que se dedicara à sua prece emocionada, balbuciou admirada: pétalas de rosas? Todos voltaram os olhos à cabeceira da mesa onde estava a presidente e viram, até com naturalidade, grande quantidade de pétalas de rosas. Curiosos, todos se acercaram da mesa, pegando as pétalas, apertando-as entre os dedos, para certificarem-se de que eram mesmo rosas naturais. Convencidos disto, deliberaram deixá-las ali mesmo, sobre a mesa, para certificarem de que haviam sido trazidas por alguém que ninguém havia visto, ou se na verdade se tratava de um fenômeno espiritual. No dia seguinte, a prova. Retiraram-se todos para suas casas, intrigados com o que haviam presenciado. Como ninguém colocaria pétalas de rosa em grande quantidade, sem que ninguém tivesse visto, antes ou durante a sessão espírita, na manhã seguinte, bem cedo, foram os amigos e a irmã presidente ao centro, e como o senhor Francisco Adriano ainda não havia se levantado, meu pai teve que bater à porta. O dono da casa não tardou a permitir o acesso de todos. Insistentemente, dominados pela curiosidade, todos foram entrando rapidamente e dirigiram-se à mesa. Não havia nenhuma pétala de rosa. Perguntaram ao senhor Francisco se as havia retirado, varrido, numa tarefa de limpeza, mas obtiveram dele resposta negativa. Procuraram por todo o assoalho da sala, pelo quintal, e nada foi encontrado. O que foi feito de todo aquele monte de pétalas de rosas? Havia simplesmente desaparecido, sem deixar nenhum vestígio. Era a prova, o testemunho que havia sido reclamado. A irmã presidente, humilde como todas as pessoas religiosas, pediu humilde e sinceramente perdão a Deus e à irmã Teresinha por ter duvidado. Uma bela prova da existência e do vigor da espiritualidade. Mas alguém ainda poderia estar em dúvida. Uma santa comunicar-se num centro espírita que não gozava de boa fama perante os religiosos da época, ainda por cima através de um médium inexperiente? Pois é, o modo como nós vemos os chamados santos ou espíritos superiores é muito diferente do que ocorre na realidade. Sempre os imaginamos como pequenas majestades, sendo servidos e homenageados, nunca inclinando-se perante os pecadores. Muitos expoentes espirituais deram prova de que é o contrário. Eles querem servir aos necessitados. Esses acontecimentos certamente geraram forte convicção em meu pai, sua mãe e as pessoas que os testemunharam. Santa Teresinha gostava mesmo de rosas. Meu pai se tornou um adepto de sua filosofia e em várias oportunidades deu provas de sua devoção e sempre falava sobre esse espírito benfeitor, mulher que se tornou madre e foi canonizada pela Igreja Católica.
Eis algumas frases, entre tantas que proferiu, que demonstram a sua elevação. Não vou ficar ociosa no céu olhando a face de Deus, mas ficarei olhando para a terra para ajudar quem me procura. Quero passar o meu céu fazendo bem sobre a terra. Ninguém me chamará em vão. Farei cair uma chuva de rosas. Assim, ela confirmava a sua disposição de seguir o que recomendou Jesus. Havia então, por todo esse histórico, um clima favorável à minha adesão. Foi nessa etapa, digamos assim, nesse período, nesse ambiente, nesse clima, que conheci o Espiritismo. A doutrina dos Espíritos me convenceu por força de estudos e raciocínios da inteligência e não por ingenuidade ou obrigação de ter uma fé ou por tradição familiar. A minha crença em Deus está vinculada e integrada ao princípio da reencarnação. Sem aceitar esse postulado, não conseguiria acreditar em Deus, pois não consigo aceitar um Deus, dito Pai, que permite tanto sofrimento, tanta desigualdade e tanta injustiça. Para mim, só o sistema da reencarnação, em que os espíritos, criados em diferentes épocas, se sucedem em diferentes vidas para aquisição de sucessivos e progressivos conhecimentos, enquanto resgatam erros e crimes do passado e aperfeiçoam sua empatia e amor ao próximo, só isso pode fazer-me entender que haja um Deus Criador e que Ele seja bom e justo. Mas a fé e a convicção não vieram de graça. Muitos acontecimentos, vários de dor e angústia, ilustraram meus conhecimentos até que eu chegasse à fé inabalável que eu tenho hoje. A vida dos espiritistas não era fácil. Em Agudos, minha terra natal, houve uma época em que havia muito preconceito contra os espiritistas, como eram chamados. Mulheres fanaticamente católicas chegavam a fechar, a bater as janelas quando um espírita passava pela rua, em frente de sua casa. Os padres mais rigorosos excomungavam os adeptos da nova religião, dizendo que lidavam com os demônios, e coisas que tais, chegando mesmo a recomendar que suas amizades e companhia fossem evitadas. A duras penas, tudo passou. Na minha terra, o espiritismo, da época da minha juventude em diante, sempre foi muito respeitado pelas obras sociais que desenvolveu, entre as quais o albergue noturno que recebia andarilhos e pessoas que viajavam sem recursos, sem poder pagar hotéis ou pensões. A importância e significado do Sr. Ferreira. Um dos responsáveis pela evolução e prestígio do movimento era o Sr. José Inácio Ferreira e sua esposa, Dona Isabel, pessoas íntegras e responsáveis que lideraram uma nova concepção de caridade naquela cidadezinha. O Sr. Ferreira e Dona Isabel são baluartes do espiritismo em Agudos. O Sr. Ferreira emprestou seriedade e responsabilidade ao movimento. Era muito respeitado por sua cultura, fidalguia e gentileza de gestos e atitudes. Criou vários serviços de atendimento a pessoas pobres. Aos domingos, distribuía alimentos obtidos com recursos de doações de pessoas caridosas, convênios que ele conseguia firmar com entidades do governo. Mesmo a minha família foi socorrida várias vezes por ele em momentos de grande dificuldade financeira que enfrentamos. O Sr. Ferreira tornou-se um símbolo de caridade. Diante de dificuldades alegadas por pessoas necessitadas, logo se ouvia o alvitre: por que não fala com Ferreira?
A respeitabilidade do movimento espírita em Agudos veio em decorrência da sua postura, sua integridade e respeitabilidade. O movimento espírita tem uma dívida impagável para com o Sr. Ferreira. Ele foi um baluarte, um sustentáculo de tudo o que se fez nessa área. Não se pode falar em espiritismo em Agudos sem se falar em Sr. Ferreira. São quase sinônimos. Nomes que não podemos esquecer. Outros nomes também merecem destaque. Foi grande a contribuição do Sr. Valdemar Rodrigues da Silva, que me apoiou e me influenciou em muito. Toda a sua família se integrou, a Lucila, a Neide. A autoridade de sua palavra foi fundamental para a consolidação do movimento agudense. Médiuns de grandes recursos, como a senhora de Sante, Dona Helena, Dona Antonina, Dona Nica Kitamura, foram sustentáculos do espiritismo. Outra pessoa de quem gosto de lembrar é o Alcides Petit, igualmente médium. Ele e sua esposa administraram durante muito tempo o albergue noturno. A história que vou contar é desses tempos mais remotos e naturalmente suponho que o leitor não hostiliza o espiritismo e respeita suas crenças básicas, a reencarnação e a comunicação dos espíritos. Quase me esquecia de citar o Dr. João Geraldo Gatti, dentista que passou a oferecer seus serviços gratuitos semanalmente no Centro Luz, Amor e Caridade. A minha conversão ao espiritismo. Mesmo sabendo historicamente dessas coisas, até os mais ou menos 15 anos de idade, eu não era praticante nem estudioso. Certa ocasião, meti-me numa enrascada financeira. As causas estão confusas na minha memória nesse instante. Mas me lembro que tinha comprado um violão simples, instrumento pelo qual me empolgara, e havia um saldo a pagar. Um comerciante de Agudos me ofereceu umas utilidades, acho que roupas e coisas para jovens, e eu comprei achando que iria pagar nessa ou naquela circunstância. O homem me deu crédito e a dívida chegou a um ponto que percebi impagável. Tive que envolver meu pai nesse imbróglio, o que me deixou muito mal. Senti-me fracassado e humilhado, apesar de o meu pai ter conduzido minha crise com atitudes paternais, ainda que forçando o meu reconhecimento de culpa. Eliseu Benincasa. Passei uma fase difícil, parte das minhas provas. Nada dava certo, me sentia mal, desanimado da vida. Um dia, sentado no posto de gasolina do Aref Saab, queixei-me da vida com Eliseu Benincasa. Já me referi a ele aqui. Ele me disse, por que não procura o centro do Sr. Ferreira? Fiz-lhe algumas perguntas adicionais e aceitei ir à casa espírita, lá chegando cheio de dúvidas e temores. O Sr. Ferreira já me conhecia, até já havia ajudado minha família depois que meu pai se separara de minha mãe. Me recebeu com cortesia e eu fiquei aliviado em saber que o ambiente não era assustador e cheio de mistérios, nem era escuro como algumas pessoas contrárias me fizeram crer. Expus ao Sr. Ferreira minhas queixas da vida. Ele só disse para voltar lá com frequência, tomando passes e bebendo água magnetizada pelos espíritos. Continuei indo, fui gostando, comecei a estudar, fui me entusiasmando com a lógica da doutrina, até que um dia me considerei realmente um espírita. Fui me entusiasmando, me envolvendo. Certa ocasião pedi para falar da tribuna.
para fazer um depoimento de gratidão por tudo quanto havia mudado em minha vida. Lembro que estava nervoso e hesitante, mas falei. E o Sr. Valdemar elogiou a minha fala, provavelmente para me incentivar. Cheguei a escrever um opúsculo, ABC do Espiritismo, onde reproduzi o que havia entendido da doutrina espírita. Eu escrevi um apêndice sobre isso. Minha vida mudou para melhor. Já estava na Brahma a essa altura. Fui me envolvendo cada vez mais. A vida fluía. Eu passei a integrar a administração do Centro Espírita, do Sr. Ferreira. Foi se formando um grupo à parte que passou a estudar e exaltar as obras de André Luiz. Convencidos de que a obsessão é um dos principais problemas da saúde física e psicológica, adotamos a implantação de um trabalho especializado às quartas-feiras, que eu passei a dirigir, tendo como apoio a inesquecível médium Dona Aniceta, que recebia o espírito mentor da casa, ao cunhado Mãe Maria. Momentos memoráveis foram vividos nessa época, quando foi possível realizar trabalhos de alto significado para a casa. Formou-se uma equipe unida de acepção e atitudes homogêneas. Para mim, foi um período de grandes realizações espirituais. Corrigindo, a reunião era às terças-feiras. Nasce o desejo de fundar mais uma casa espírita. Foi por essa época que surgiu o desejo de fundar um outro centro em Agudos. Mas nem tudo correu bem, como a paz interior que eu sentia estava sugerindo. Minha esposa reincidiu nos problemas antigos de depressão, voltando à enfermidade nervosa, que a levou a novo internamento para tratamento especializado. Mas tudo foi vencido e triunfamos, graças a Deus. A melhor prova está aí, no sucesso da Casa André Luiz, que completará 40 anos no dia 26 de fevereiro, próximo vindouro. Obsessão e sua influência nas transformações. Por que estou falando tudo isso e fazendo essa retrospectiva? Porque tenho certeza de que quem me lê tem dúvidas a respeito do que seja obsessão. Foi conhecimento e o sofrimento da obsessão que me fez compreender melhor o que era o Espiritismo e de que forma essa religião pode ajudar pessoas que têm sofrimentos às vezes inexplicáveis e dolorosos. A verdade é que o Espiritismo protegeu muito a minha vida, a nossa vida de família. Salvou-nos de sérios danos e de graves consequências, apesar do que sofremos. A verdade sobre a real conversão. Há 3 momentos especiais que vivenciamos ao adotar o Espiritismo como religião. Primeiro é quando nós entramos no Espiritismo, aceitando seus princípios, sua lógica e inteligência, em verificando os benefícios que provocaram em nós quando de sua assunção. Depois é quando o Espiritismo entra em nós e nos convencemos de suas verdades. Resolvemos adotá-lo intimamente como nossa religião e confessando-o para todas as pessoas. Depois é quando o Espiritismo sai de nós, ou seja, quando nos vem o desejo de compartilhar, retribuir sua ajuda, de divulgá-lo, para levar a outras pessoas os benefícios da sua aceitação. É quando nos dedicamos à caridade, a obras sociais, aceitamos cargos e encargos na instituição a que nos dedicamos. Eu passei por isso, minha trajetória foi parecida. Aliás, deve ter acontecido com todos os espíritas sinceros. Esses 3 princípios foi ensinado por uma brilhante conferencista a que eu assisti em Bauru. O que a brilhante conferencista não falou é que existe uma 4ª fase, aleatória, que em geral nos leva ao fracasso, se não formos fortes o suficiente.
é quando a nossa invigilância insuflada ou assessorada por agentes das trevas, daquele grupo de que falei na introdução, conseguem que fiquemos de costas para o Espiritismo, amolecendo e aviltando a nossa convicção, conquistada muitas vezes com lágrimas. É quando começamos a achar desculpas para não assumir ou retomar compromissos, justificar escapadas, absolver-nos de deslizes morais. Uma bebida alcoólica aqui, uma farrazinha ali, uma traição acolá, uma aventura sexual mais além, e quando nos damos conta, estamos como que de costas para o Espiritismo. E como nos ensinou Jesus, não podeis servir a dois senhores, não podeis servir a Deus e a Mammon. André Luiz e a corrente africana. Uma coisa que eu gostaria de deixar muito claro são as duas vertentes que formaram a concepção do movimento espírita em torno da Associação André Luiz. A importância de André Luiz. A primeira é a própria inspiração gerada pelos nossos estudos sistemáticos de André Luiz, que, por assim dizer, revolucionou o conhecimento espírita, com suas novas revelações, agregando muita informação importante à obra de Kardec. Passamos a conhecer mais sobre os caminhos da vida espiritual. André Luiz agiu como um repórter que veio nos compartilhar informações preciosas para que passássemos a vir a prática espírita, para que passássemos a ver a prática espírita de uma forma mais evoluída. Aprendemos mais sobre a importância do desenvolvimento da mediunidade e do tratamento da desobsessão, como já foi dito. Passamos a valorizar mais a necessidade de nossa transformação, da prática da caridade espiritual, além da filantropia, sempre recomendada para as casas espíritas. A segunda é o embasamento prático que tivemos ao adotar as orientações da chamada corrente africana. Grupos de espíritos ligados aos antigos escravos que, para nós, sob a liderança de Mãe Maria, nos deu o suporte da realidade prática, do dia a dia, do lidar com espíritos perversos, protegendo-nos deles e ensinando-nos a não nos esquecermos dos pequenos espíritos, aqueles esquecidos que desencarnaram anonimamente, muitas vezes esquecidos dos amigos e familiares. Os africanos nos ensinaram a não esquecer dos suicidas, das crianças, dos criminosos em vias de arrependimento, para que não ficássemos com o nariz empinado, fazendo um espiritismo de elite. Para mim, esse é um dos grandes legados do espiritismo de Agudos, a corrente africana. Ao lembrar isso, temos que falar de Aniceta Maria de Carvalho, um ícone do espiritismo de Agudos. Era ela quem recebia o espírito mentor da casa, Mãe Maria. Nega assim, véia. Os irmãos me perdoem, a emoção. Nega assim, véia, tá nos emparelhos. Enfim, essa mensagem transmitia uma paz enorme, uma segurança incrível, uma certeza de que a vida espiritual existe, que Deus protege os simples e delega aos simples os poderes do amor e da caridade. Dona Anicete recebia regularmente a comunicação de Lourenço José dos Santos, protetor do aparelho e protetor de todos vós. De origem e formação humilde, Dona Aniceta revelava profundos conhecimentos da doutrina espírita. Quando terminavam as sessões, saímos juntos e ficávamos conversando na esquina. Quase sempre, Dona Nica Kitamura era uma das interlocutoras. Por um bom tempo, e sempre entusiasmados, até nos separarmos, alertados pelo passar da hora.
e por nossos deveres domésticos. Quanto aprendi com ela sobre mediunidade e desobsessão. Quando li meus primeiros livros de André Luiz, fiquei muito sensibilizado com a questão da obsessão. Concluí que os centros espíritas precisam sempre manter dois tipos de reunião especializada: desenvolvimento da mediunidade e desobsessão. Infelizmente, noto que hoje em dia muitas casas espíritas abandonaram essa prática salutar e indispensável. Dona Aniceta apoiou a criação dessas reuniões, constituindo-se num verdadeiro pilar e um exemplo a ser seguido. Além de receber Mãe Maria, a mentora da casa, recebia também espíritos em grande sofrimento, enlouquecidos, desesperados. Nunca me esqueço, nas sessões de desobsessão, Mãe Maria sempre, antes do encerramento, pedia um tempo e se ausentava da médium por alguns instantes. Quando voltava, sempre trazia um espírito em grande sofrimento, que ela acomodava na médium Dona Aniceta. Eram os desencarnados, pessoas simples, abandonadas, esquecidas há muitos anos, que não ouviam uma prece sequer de conhecidos e familiares e choravam copiosamente pelo abandono. Recebiam nossas palavras de conforto, acompanhavam nossas preces. Mãe Maria nos ensinou a induzir os espíritos a acompanhar as nossas preces para lembrá-los do valor da oração. Partiam emocionados e agradecidos. Eu sempre ficava me perguntando, onde é que Mãe Maria ia buscar esses espíritos? Ela saía numa verdadeira expedição, ia procurar esses espíritos não sei aonde, e os trazia. Só depois desses indefectíveis atendimentos, Mãe Maria encerrava a reunião com a sua prece tradicional, apelando para que não esquecêssemos de tomar a água fluidificada. Quem dessa água tomar em nosso Senhor Jesus Cristo, acreditar, será curado. Como pensar em Mãe Maria, a mentora simples e profunda, sem lembrar de Dona Aniceta? Como lembrar de desenvolvimento de mediunidade e não recordar de Dona Aniceta? Como lembrar da doutrinação de espíritos obsessores e não vir à mente a imagem de Dona Aniceta? Como pensar em caridade espiritual, emocionando-se com os espíritos solitários que Mãe Maria trazia ao final das reuniões para serem consolados e orientados sem ter na mente Dona Aniceta? Como praticar espiritismo, estimular a mediunidade e praticar a caridade da desobsessão sem ter como exemplo Dona Aniceta? Como deixar de agradecer a Deus e a Jesus ter colocado essa missionária humilde no caminho daqueles jovens espíritas para nos orientar à encarnação e semearmos a doutrina dos espíritos? Oh, Dona Aniceta Maria de Carvalho, pequeno e pecador como eu sou, nada tenho para lhe oferecer nesse dia de aniversário do André Luiz, fruto do seu exemplo e da sua maravilhosa mediunidade. Só posso pedir a Deus agradecido pela sua felicidade espiritual. A prece que transcrevo abaixo e que pronuncio espiritualmente só poderia vir de um livro de André Luiz, que tratou justamente do assunto a que Dona Aniceta mais se dedicou e mais exemplificou em toda a sua vitoriosa vida espiritual: a mediunidade. Dona Aniceta Maria de Carvalho, aceite o abraço sempre muito agradecido do seguidor que jamais a esquece, o irmão Gilberto, aquele menino espírita a quem a senhora
tanto ajudou. Oração de André Luiz. Senhor Jesus, faze-nos dignos daqueles que espalham a verdade e o amor. Acrescenta os tesouros da sabedoria nas almas que se engrandecem no amparo aos semelhantes. Ajuda aos que se despreocupam de si mesmos, distribuindo em teu nome a esperança e a paz. Ensina-nos a honrar teus discípulos fiéis, com o respeito e o carinho que lhes devemos. Extirpa do campo de nossas almas a erva daninha da indisciplina e do orgulho, para que a simplicidade nos favoreça a renovação. Não nos deixes confiados à própria cegueira e guia-nos o passo no rumo daqueles companheiros que se elevam, humilhando-se e que, por serem nobres e grandes diante de ti, não se sentem diminuídos em se fazendo pequeninos a fim de auxiliar-nos. Glorifica o Senhor, coroando-lhes a fronte com os teus lauréis de luz. Eu tenho a impressão que André Luiz escreveu essa prece pensando na corrente africana. A superioridade da corrente africana. Nota: os espíritas mais ortodoxos podem torcer o nariz para o que eu escrevi sobre Mãe Maria, mentora espiritual da nossa casa. Mas saibam todos que a chamada corrente africana é uma falange de espíritos elevados que se disfarçavam, por assim dizer, na sua humildade para melhor influenciar os humildes, os iletrados, os simples, talvez seguindo a recomendação do Mestre Jesus. Cada vez que o fizeres a um desses meus mais pequeninos irmãos, é como se a mim mesmo o fizesses. O nascimento da Sociedade Espírita André Luiz. As atividades iam muito bem no Centro Espírita Luz, Amor e Caridade. Pouco a pouco, à medida que me adiantava nos estudos da doutrina e nos conhecimentos práticos da administração da Casa Espírita, fui assumindo, sob a orientação do presidente, novas funções. Naquela época estávamos todos entusiasmados com revelações das obras de André Luiz. Um grupo de jovens foi se empolgando. João Laures, De Sante, Lúcia e Lucinha Laures. Foi criada uma sessão especializada de desobsessão às terças-feiras e eu passei a dirigi-la. O nascimento. Fizemos questão de seguir à risca as normas indicadas no livro Desobsessão. E seguimos a orientação espiritual de Mãe Maria, que falava por intermédio de Dona Aniceta. Começamos a aprender várias coisas. Médiuns que se especializavam em certos tipos de espíritos em sofrimento. Dona Helena, suicidas. Toninha, crianças. Mãe Maria sempre ia buscar no final das reuniões espíritos andarilhos, abandonados, não sabemos onde ela ia buscar. Seria essa a origem ou a causa do albergue noturno que inspirou meu avô? Começamos a achar que era grande o serviço que tínhamos pela frente. Todos queríamos seguir a linha kardecista iluminada pelas novas luzes de André Luiz. Agudos tinha apenas um centro kardecista. Nasceu a vontade de o grupo criar uma nova associação. Não exatamente por discordâncias ou críticas à Luz, Amor e Caridade, que tantos benefícios já haviam trazido a Agudos, mas porque um espírito jovem nos extasiava o desejo de inovação de começar uma nova tarefa, um novo grupo. E assim se fez. A ideia era focar mais a desobsessão e o desenvolvimento da mediunidade. Dona Aniceta já havia desencarnado, mas Mãe Maria seguiu conosco, adotando como médium a sua filha, Anadir. O local. Começamos nossas reuniões antes de ter um lugar para ser a sede do novo centro. Fizemos as primeiras reuniões nos fundos da casa do meu irmão José Roberto e sua esposa Irani. Depois encontramos uma casa disponível no bairro Santo Antônio, o que veio a calhar, pois aquela grande área da cidade era distante do Amor e Caridade.
Fizemos rifas junto à Sociedade Espírita de Bauru, fizemos sacrifícios e doações pessoais e compramos o prédio. Pintamos na parede principal a videira que Kardec se refere os seus prolegômenos. E assim nasceu a Sociedade Espírita André Luiz. Fizemos questão de já ir criando um estatuto bem arrumado, bem organizado, estabelecendo os objetivos principais, colocando no seu artigo 2º. São objetivos inalteráveis da sociedade: o estudo da doutrina espírita, conforme codificada por Allan Kardec, nos seus aspectos de ciência, filosofia e religião, contribuir para que os associados desenvolvam sentimentos de fraternidade e criar e manter obras de filantropia destinadas a pessoas carentes. E eis aí a carteirinha do associado, que para mim é o símbolo de tudo isso, né? Associado Espírita da Sociedade Espírita André Luiz. Depois o seu nome foi mudado, por questões legais, para a Associação Espírita André Luiz. Mas é um símbolo, né? Um símbolo muito importante para nós. O espírito debochado que caçoava de nós. A pessoa obsidiada era uma senhora casada que vivia regularmente com seu marido. Era portadora de mediunidade que, ainda deseducada, foi explorada por obsessores por causa de mágoas de vidas anteriores. Era uma obsessão sutil, quase não se percebia a influência espiritual. A entidade se aproximava sem se fazer notar, ia influindo lenta e gradativamente, até que a médium passava a tomar atitudes completamente incompatíveis com seus procedimentos normais. Isso a levou a cometer erros graves, ameaçando a união familiar. O marido, espírita, solicitou ajuda ao Sr. Ferreira, que improvisou uma sessão de desobsessão com a ajuda do Algivo Capelo, companheiro de doutrina. Com a calma e serenidade que lhe era particular, Sr. Ferreira conduziu a reunião e o espírito obsessor se manifestou através da própria obsidiada. Conversou dentro do processo de evangelização e encerrou a sessão quando se convenceu de que o espírito havia atendido sua recomendação de se afastar. Ferreira e Algivo despediram-se. Mal ganharam a rua, o marido os chama de novo, aflito. O espírito estava às gargalhadas, manifestando-se debochado, com a médium inteiramente sob seu controle. Voltaram Ferreira e Algivo e recomeçaram a reunião de emergência. Novamente o espírito pareceu atender às recomendações. E quando o Sr. Ferreira se convenceu disso, agradeceu os espíritos apoiadores e encerrou a reunião. Despediram-se do casal, os dois amigos, e retomaram a via pública. Mais uma vez o marido os chama quase gritando. Eles voltam, serenos e compreensivos. A sessão se repete. O espírito zomba, mas acaba dando a impressão de que se convencera. Mas novamente, quando os companheiros retornavam a seus destinos, a cena se repete. São novamente chamados. Isso aconteceu umas 4 ou 5 vezes, chamando a atenção a calma e compreensão que os dois amigos demonstravam sob o comando do Sr. Ferreira. Finalmente a entidade obsessora fora controlada, provavelmente por amigos espirituais que o disciplinaram. Às vezes eles utilizam de processos enérgicos. O processo obsessivo não se resolveu em pouco tempo. Tinha uma longa história, mas o casal prosseguiu em tratamento até que a situação fosse controlada. Então, com a médium, com sua mediunidade já desenvolvida,
e colocada a serviço do centro espírita em completa recuperação. O caso do espírito violento. Um amigo nos procurou solicitando ajuda espiritual. Tratava-se de uma pessoa íntegra, trabalhadora e honesta, mas que apresentava problemas episódicos de alcoolismo. Não era do tipo de alcoólatra que sente necessidade de beber todos os dias. Classificava-se como aquele que, com pouca bebida alcoólica, transformava-se e praticava atos absurdos, incompatíveis com sua serenidade e gentileza. Não ficava agressivo, mas fazia coisas ridículas e absurdas. Não demoramos a perceber que se tratava de um caso grave de obsessão. Ele e sua esposa passaram a frequentar o centro. Ela apresentava uma mediunidade com mais recursos, mas deseducada, precisando de desenvolvimento, educação e disciplina. O tratamento parecia ir bem, até que uma noite soubemos que ele se envolvera em mais um daqueles episódios absurdos. Havia feito gastos com compras de utilidades domésticas em valor muito acima da sua capacidade salarial de pagamento. Voltara para casa com manifestações de estranha alegria e embriagado. Sua companheira desesperou-se e nos contou no centro o que acontecera. Fizemos naquele dia a reunião normalmente, mas ao final a esposa começou a ter algumas atitudes estranhas. Percebemos que havia uma influência espiritual obsessora, talvez a entidade que transtornava a vida do marido. Fizemos uma reunião extra e tentamos doutrinar a entidade. Mas a médium, estranhamente, revelou-se indisciplinada em relação às regras da reunião. Levantou-se e pôs-se a andar de um lado ao outro, com expressões desagradáveis. O dirigente teve que ser mais enérgico e pôs-se à sua frente, tentando impedi-la de prosseguir com suas passadas pelo salão. Foi então que a entidade, dominando completamente a médium, ergueu os braços e, batendo suas mãos no peito do dirigente, derrubou-o no salão. Daí em diante o processo ficou quase descontrolado. O dirigente teve que ser enérgico e elevou a voz, buscando a disciplina. Mas isso gerou uma discussão e altos brados que deve ter alarmado a vizinhança. Um vizinho me procurou depois para saber o que havia acontecido, estranhando esse tipo de ocorrência. Mas pouco a pouco, com a interferência de Mãe Maria, a situação foi sendo controlada. O espírito foi acalmado, a médium reassumiu o autocontrole. A obsessão foi vencida posteriormente, mas não em prazo muito curto. As influências que geram o alcoolismo são difíceis de vencer, porque esse transtorno passa a causar consequências por si só, como autonomia da doença, independentemente da presença ou influência do espírito à distância. Por isso, obsessores se utilizam frequentemente da indução de suas vítimas ao alcoolismo. Contribuem para instalar a doença, que pode se tornar incurável, e não precisam atuar constantemente, buscando fiscalizar o acompanhamento dos distúrbios alcoólatras, que muitas vezes ainda levam a excessos sexuais e infidelidade, com graves consequências para a saúde e para a unidade familiar. Meu afastamento, o meu estágio no Rio de Janeiro. Um dia surgiu uma oportunidade de que qualquer funcionário da Brahma deveria se orgulhar, e naturalmente eu me orgulhei. Fui convidado a fazer um estágio na administração central da Brahma, no Rio de Janeiro. Profissionalmente foi um sucesso. Isso me conduziu a uma promoção com a assunção da gerência geral da cervejaria Cuiabana, com um enorme desafio administrativo pela frente. Só que há algum tempo me dei conta do grave risco espiritual em que incorri ao aceitar aquele estágio no Rio, que durou cerca de 4 meses. O Rio de Janeiro
respira ambiente de alcoolismo e vida noturna, boemia, sensualidade. Uma vez lá, em companhia de um grande amigo, gerente de pessoal da Brahma de Anápolis, justamente por estarmos distantes de nossas respectivas famílias, saímos quase todas as noites para jantar nas imediações do hotel, no Leme, ingenuamente até, visando a conhecer melhor a cidade. Então, pouco a pouco, em contato com a vida noturna carioca, fui voltando a beber, justamente numa época em que eu havia assumido a responsabilidade de dirigir o Centro André Luiz, já que os companheiros me haviam eleito coordenador do grupo. Hoje eu acho que espíritos inimigos do espiritismo aproveitaram a oportunidade para tentar promover o fracasso do nascente centro kardecista que eu liderava. Destruindo a mim, pensavam, destruiriam a casa espírita. Bom lembrar que o centro do Sr. Ferreira, como era chamado o Luz, Amor e Caridade, cujas sementes foram plantadas por meus avós, pais e meu pai, já enfrentava uma decadência, por ter cedido a algumas distorções da rigidez dos princípios básicos do espiritismo e fez permissões para outras práticas mediúnicas rejeitadas pelo kardecismo. Sabemos que o desejo de mudanças rápidas leva equivocados amigos a práticas mediúnicas próximas à quimbanda, que os antigos escravos usavam sob o comando de entidades inferiores para se vingarem de torturas que recebiam dos seus proprietários brancos. Infelizmente, ainda há pessoas que usam dessas práticas, completamente repudiadas pelo movimento kardecista. Essa mudança no Centro Espírita Luz, Amor e Caridade foi uma das razões que acelerou em nosso grupo a vontade de lançar uma nova casa para a comunidade espírita. Muito bem. Mas como ficaria então um centro novo, cheio de jovens esperanças, nas mãos de um líder agora se habituando com as delícias da boêmia carioca? Sorte que, se a espiritualidade não tivesse planos B, não conseguiria atingir seus propósitos, dado que conhece muito bem a falibilidade humana. Mas eu acho que os inimigos espirituais estavam convencidos de que eu faria alguma falta. Afinal, havia assumido a responsabilidade e não queriam que eu perdesse uma importante oportunidade nessa reencarnação. Para me afastar de uma vez, acho que induziram a minha escolha para a gerente-geral da cervejaria de Cuiabá. Evidentemente feliz com a oportunidade, fiquei um pouco cego e surdo para os riscos do meu afastamento da casa espírita. Recebi e ignorei várias advertências. A feliz substituição por João Jorge Laures, que salvou o lado encarnado do movimento. Felizmente havia um João Jorge Laures, que me sucedeu brilhantemente, quiçá até melhor. Ele, sua esposa Lucinha, a Nadir, médium, filho da dona Niceta, a mais importante do nosso grupo e que um dia faleceu, o Algivo Capelo, grande companheiro, e com o amparo dos protetores espirituais, fizeram a casa continuar a progredir, mesmo sem mim ou apesar de mim. João Jorge Laures possuía várias virtudes. Era culto, um nível superior, um belo jovem, simpático e gentil, sempre de bom humor. Muito humilde, nós nos adaptamos e nos respeitávamos reciprocamente. Com amizade e companheirismo, ele tornou-se um dos baluartes da casa nascente. Era o dirigente do plano B, dos nossos dirigentes espirituais. Uma escolha feliz. Um centro progrediu sob sua direção, prosperou e vai completar 40 anos no dia 26 de fevereiro de 2017. Meu pai, um missionário relutante. Meu pai foi uma pessoa contraditória. Acho que, como todos nós. Tomou atitudes maravilhosas e cometeu erros, surpreendendo os que conheciam as suas virtudes.
Eu talvez fosse um daqueles que tivesse motivos para criticá-lo, por motivos que não vem ao caso comentar, para não resvalar na intolerância e compreensão das provas humanas. Mas eu o admirava, como homem, como profissional e como pai. Achei em suas anotações uma coleção de manuscritos que me falavam da sua personalidade, dos seus sonhos, da sua poesia, da sua filosofia cristã de vida. Entre os rascunhos, alguns datilografados, outros manuscritos, encontrei esse decreto, que se afigurava uma transformação, uma decisão que ele tomava de assumir um papel, um destino, um propósito em sua vida, como se ele assumisse que tinha uma missão a cumprir. Decreto-Lei número 1, baixado em 13 de abril de 1938, fim da quaresma de 1938. O digníssimo Rei Todo-Poderoso, usando das atribuições que lhe conferem o artigo 303 do Decreto 1862 da Constituição Celestial, e considerando de utilidade geral da humanidade que a sua doutrina triunfe no planeta Terra, escolhe o senhor Álvaro para desembarcar essa missão, dando provas evidentes do poder supremo do grande rei, decreta. O senhor Álvaro fica obrigado, pelo presente decreto, a proclamar a lei da verdade por todas as aldeias, vilas e desertos, onde essas verdades ainda sejam desconhecidas, dando-lhe o rei poderes especiais, auxílios, forças mentais e físicas para poder realizar toda sorte de fenômenos, quer materiais, quer espirituais, a fim de testemunhar ao povo a existência de um Deus Supremo, bem como a existência de espíritos que habitam estes espaços sem fim. Em consequência do acima exposto, o mesmo Senhor fica privado de frequentar diversões perniciosas, pândegas, farras, lugares onde caiba a censura do povo, a se alcoolizar, a falar palavrões desonestos, enfim, terá que seguir o mais corretamente possível os mandamentos da lei do excelentíssimo Senhor Rei. Terá poder de realizar curas mais ou menos difíceis, curar obsidiados ou loucos, dar conselhos proveitosos a todos quantos necessitarem. Em todas essas virtudes, o aludido Senhor não perceberá nenhuma recompensa material, a não ser o abrigo, o agasalho, a que os bons corações se dignarem a dar-lhe. Fica-se por lá da multa de, conforme o julgamento do Tribunal Superior, se o senhor Álvaro deixar de cumprir quaisquer dos artigos desse decreto. Entusiasmado com as convicções que adquirira, ele fez uma declaração de o que eu hei de fazer. O que aconteceu então para que incorresse nos erros que já mencionamos? Eu acho que ele foi descoberto por inimigos espirituais do passado e ou percebido pelas falanges dos inimigos do cristianismo. Deve ter dito: você se julga muito forte e protegido, não é? Vamos ver se resiste às nossas sugestões. Acho que isso aconteceu comigo também e acontece com muitos de nós que fizemos promessas semelhantes. Somos desviados dos nossos compromissos justamente nas encruzilhadas da vida, justamente aquelas que confrontam os objetivos materiais com os espirituais. As trevas não agem amadoristicamente. São um verdadeiro exército procurando localizar os jovens promissores, visando justamente matá-los ou aleijá-los no nascedouro. São profissionais, têm seus métodos e suas técnicas. Fazem a ficha cadastral do cliente, analisam os seus pontos fortes e pontos fracos. Um ponto meio fácil de começar é nos aspectos da atração sexual que os homens naturalmente têm pelas mulheres e vice-versa. O que não há nada de errado, pelo contrário, faz parte dos projetos da vida para a reprodução e manutenção da espécie humana. Só que a ética e a moral recomendam algumas regras para que a união sexual gere a união familiar,
e esta a educação moral para a boa convivência social. Não matarás, não roubarás, não mentirás, etc. Então o sexo não se destina a uniões prazerosas fortuitas, mas sim à criação de um elo entre dois seres de sexos diferentes para gerar novos seres e educá-los para uma vida social de qualidade. Provavelmente por isso, Jesus deixou um importante conselho cuja relevância e indispensabilidade a história de muitos espíritas que se afastaram do movimento deixa muito claro para todos nós. Orai e vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora. Aquele dentre vós que não tiver pecados, e atire a primeira pedra. Meia culpa, também errei. Um dia houve uma encruzilhada a exigir uma decisão grave na minha vida. A vida profissional me convidava a aceitar um desafio. Um caminho era de cunho espiritual, o outro material. Aceitar a gerência geral da cervejaria Cuiabana era um prêmio e um repto, pois o sucesso exigiria sacrifícios pessoais e familiares, mas me fariam crescer como homem, obter melhor remuneração e reconhecimento social. Mas isso me obrigaria a residir em outra cidade, Cuiabá, bem distante, e abandonar um grupo de companheiros de ideal espírita em cuja convivência eu seria auxiliado na ascensão espiritual. Achei que vindo para Cuiabá eu poderia remar em duas canoas. Passaria a matricular-me numa casa espírita e a ela dedicar o mesmo ardor que devotei ao André Luiz. Não somos fortes como pensamos. Mas aprendi duas coisas. No estágio em que gravitamos do ponto de vista espiritual, somos ainda muito vulneráveis aos apelos que nos afastam do caminho reto, mesmo sem nos tornarmos exatamente criminosos. Por outro lado, os inimigos do espiritismo não são amadores. Há muito mais apelos à queda escondidos no caminho, camuflados nas passagens e nas instâncias da vida, do que eu imaginava. E ingenuamente pensei que as conhecia todas. Achei que me saí bem profissionalmente, espiritualmente, nem tanto. Fazendo um balanço. Hoje, fazendo um balanço, tenho pelo menos a coragem de fazer uma autoanálise e reconhecer que errei sim, e surpreendentemente, para mim, justamente em aspectos que julgava dominar com segurança. A advertência de Jesus, não podeis servir a dois senhores, pois desagradará a um quando agradar o outro, não podeis servir a Deus e Mammon. Como eu disse em linhas acima, por vezes pensamos que uma vez só não faz mal. Deus compreenderá, não é tão grave assim, nos faz ficar de costas para o alto decreto, tipo daquele que meu pai baixou para si mesmo, e o risco de fracassar é grande. É claro que o trabalho jamais será indutor de erros, antes oferecerá constantes desafios morais e de inteligência, parte das provas que aceitamos antes de nascer. No meu caso, o ambiente do comércio de bebidas alcoólicas é um ambiente multifacetário, onde brotam apelos das trevas, como alcoolismo, boemia, sensualidade, abusos contra a saúde, etc. Por tudo isso, sinto-me feliz por haver interrompido a tempo uma trajetória que me conduziria a um abismo. Acho que venci, pelo menos em parte. E se venci, foi graças a essa religião bendita que um dia me foi colocada na bandeja da vida com a pergunta, a sugestão de um amigo humilde. Não me esquecerei nunca de Eliseu Benincasa. Por que não vai no centro do Ferreira? Agradecimentos. Sei que corro o risco de ser acusado de omitir o nome de vários companheiros, grandes contribuintes da execução do projeto André Luiz.
Não será por apequenar-lhes o papel, não. É que, septuagenário, já não posso confiar completamente com os recursos da minha até boa memória. Acabo de lembrar do Sr. Joaquim que, humilde, mas cheio de virtudes espirituais, emprestava significativo e quase silencioso apoio às nossas reuniões. A Nadir, a sucessora de Dona Aniceta, seu companheiro Anselmo, as irmãs Lucinha, Dona Helena, Dona Antonina, e perdoe-me se a má memória me faz cometer injustiças. Também queria mencionar meu irmão José Roberto, já desencarnado, que também associou-se entusiasticamente ao projeto, chegando a oferecer sua residência para as primeiras reuniões, quando ainda não tínhamos um endereço definido. A ata da fundação da Sociedade Espírita. A reunião foi feita na casa do meu irmão José Roberto Alves. A oração de abertura foi feita por Fabrício Andriotti. João Jorge Laures leu um trecho do livro Os Mensageiros. Fizemos questão de frisar que a fundação de outra sociedade espírita em Agudos não tinha o caráter de rivalidade com o Centro Espírita Luz, Amor e Caridade, devendo, muito pelo contrário, servir para a sustentação e manutenção dos altos serviços espirituais que presta aquela casa de oração, há tantos anos nessa trajetória, durante os quais semeou a luz e a verdade, seguindo os postulados básicos da doutrina espírita. Diz também que todos os ali reunidos se sentiam agradecidos por tudo que haviam recebido daquele centro em matéria de esclarecimento e assistência espiritual. Acentuou, entretanto, que a população agudense já comportava plenamente o nascimento de outro agrupamento espírita. Pedi que os presentes confirmassem suas convicções na doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, cujos pontos essenciais são constantemente relembrados pela Federação Espírita Brasileira, e o seu real desejo de constituírem a Sociedade Espírita André Luiz e formarem o grupo espírita Os Mensageiros, em homenagem a esse autor que nos era a todos tão querido. Isso talvez correspondesse ao decreto com que meu pai solenizara a sua promessa de apostolado e que naquele dia ele reafirmava com sua assinatura na ata da reunião. Assinaram a ata de fundação 9 pessoas: Gilberto Alves, Fabriciano Andriotti, Lúcia Laures, João Jorge Laures, José Roberto Alves, Maria Irani Lopes Alves, Anadir Gonçalves de Oliveira, Lúcia Ercília Laures e o meu pai Álvaro Alves Lima. Agradecimentos. Eu agradeço do fundo do coração aos amigos e companheiros que, apesar das minhas falhas e omissões, conseguiram fazer triunfar a etapa importante do movimento espírita de Agudos, que significou a fundação da Associação Espírita André Luiz. Oração de André Luiz. Senhor Jesus, faze-nos dignos daqueles que espalham a verdade e o amor. Acrescenta os tesouros da sabedoria nas almas que se engrandecem no amparo aos semelhantes. Ajuda aos que se despreocupam de si mesmos, distribuindo em teu nome a esperança e a paz. Ensina-nos a honrar os discípulos fiéis com o respeito e o carinho que lhes devemos,
Extirpa do campo de nossas almas a erva daninha da indisciplina e do orgulho, para que a simplicidade nos favoreça a renovação. Não nos deixes confiados à própria cegueira e guia-nos o passo no rumo daqueles companheiros que se elevam, humilhando-se e que, por serem nobres e grandes diante de ti, não se sentem diminuídos em se fazendo pequeninos a fim de auxiliar-nos. Glorifica o Senhor, coroando-lhes a fronte com os teus lauréis de luz. Eu tenho a impressão que André Luiz escreveu essa prece pensando na corrente africana. Que Deus lhe acompanhe todos em vós, envia. Que Deus abençoe todos em vós.